sobre controle de paredes, sustentação de desmontes, junto com a Gabriela. Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro da equipe de serviços técnicos da Orica Brasil, assim como a Gabriela. A gente vai trazer para vocês um pouco do conceito do controle de paredes e também vamos apresentar alguns estudos de caso sobre o assunto. Mas antes da gente começar a falar da parte técnica, trazer aqui uma breve apresentação para vocês sobre a Orica. A Orica é a maior fabricante de explosivos comerciais do mundo. Então a gente está presente em mais de 100 países, com um corpo de funcionários de 14 mil pessoas, sendo mais de 250 especialistas em desmonte de rochas, separados em 8 centros de pesquisa e desenvolvimento. E além desses centros principais de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem 2 centros de tecnologia aqui no Brasil, um dedicado à Vale e outro dedicado ao mercado de pedreiras e agregados, que é o nosso centro técnico que foi apresentado ontem aqui pelo Felipe, pelo João e pelo Estevam. Então, começando aqui com a nossa introdução sobre o tema, antes da gente falar aí da nossa metodologia, como que funciona, um momento de conscientização e também de falar sobre segurança, sobre utilização de desmontes, trazer para vocês aí as consequências de não se ter um controle de paredes eficiente. E como vocês podem ver pelas imagens, essas consequências elas são de grande proporção. Então, não ter um controle efetivo de taludes pode levar a rompimentos que comprometem severamente a mineração. Então, pode levar a perda de vidas, então a gente está falando de segurança, a gente pode estar falando aí de percas econômicas muito significativas, que é a necessidade de se fazer um retaludamento, de perder minério que potencialmente está no fundo de cava, até pela inviabilidade, por exemplo, fazer um novo pushback. E a gente está falando também até de continuidade do negócio, porque um rompimento desse nível pode levar ao fechamento da mina. Então a gente está falando de perder o recurso, de eliminar empregos. Então são impactos muito significativos em 3 grandes áreas que a gente traz aqui, né? A segurança social, o fator econômico e também os ambientais e regulatórios. Então esse cenário a gente traz todos esses impactos potenciais, então levam a gente à pergunta de por que melhorar as condições das paredes. A resposta está clara, né? Foi dada ali no nosso primeiro slide, justamente para melhorar a segurança, garantir a recuperação do minério, através de uma boa aderência de cava, de taludes seguros que permitam que os trabalhos sejam desenvolvidos, mesmo nos níveis mais inferiores, né, da cava, otimização também de custos. Então a gente está falando que a gente evita de fazer retrabalho, de fazer novos pushbacks, e com isso a gente está maximizando também os ganhos econômicos da operação. E para se fazer um bom controle de talude, existem várias metodologias, várias opções, então tem muitas técnicas que podem ser aplicadas visando melhorar esse controle de paredes. A gente pode citar algumas aqui, como por exemplo a redução do diâmetro de perfuração. Reduzindo o diâmetro, a gente diminui a carga de cada furo, né, a energia, então a gente contribui para a preservação do maciço. A gente pode utilizar explosivos de menor energia também, visando esse controle do dano. E também podemos usar o pré-corte, que é uma técnica que funciona como um filtro para esse dano e ajuda a preservar o maciço rochoso. Essa técnica vai ser o foco aqui da nossa apresentação de hoje, mas a gente vai trazer também outras abordagens para mostrar que somente o pré-corte sozinho ele não vai ser capaz de resolver o problema e garantir a preservação adequada dos taludes. Então a gente sempre fala que a gente trabalha com a abordagem integrada, que vai envolver a aplicação do pré-corte, o ajuste dos desenhos, dos projetos de perfuração e desmonte, da linha de amortecimento, dos furos de produção, ajuste do porte do desmonte. Então essa energia, esse dano, ele também vai estar relacionado com o porte da detonação que a gente está realizando. Então em alguns casos pode ser que a gente tenha que fazer desmontes menores para garantir a preservação do maciço.
Falando um pouco mais sobre o método principal que a gente vai tratar aqui na apresentação hoje, que é o pré-corte, nesse caso especificamente com o Senatel Power Split, por que a gente está trazendo esse tema, esse método aqui para vocês hoje? Porque o Senatel, o pré-corte é uma técnica bem conhecida, bastante utilizada no mercado, já há bastante tempo, e a integração dessa técnica com o Senatel Power Split traz uma série de benefícios, porque esse produto ele foi desenvolvido especificamente para aplicação em furos de pré-corte. Então, ele se trata de um encaixado contínuo. Então, ao invés da equipe de carregamento ter que fazer a montagem da carga convencional, muitas vezes chamada de churrasquinho, que é juntar um encaixado com um cordel, fazer aquela montagem manual que toma tempo, que não tem um padrão tão rígido como uma montagem industrial feita dentro da fábrica. Esse produto já vem a carga contínua com um cordel no interior do cartucho, o que já ajuda também na proteção desse cordel e também favorece uma detonação adequada, garantindo que a gente vai ter uma eficiência e também melhora a distribuição da carga ao longo do nosso furo. Então, esse produto é uma das ferramentas que a gente utiliza para justamente poder alcançar esse resultado ótimo dos desmontes de pré-corte. A gente já começou aí com uma breve introdução da nossa metodologia, mas basicamente, então, a aplicação dessa técnica de controle de paredes, ela tem o objetivo de cumprir com o projeto de cava, então com os desenhos, linha de pista, linha de pé, qualidade da face, com isso agregar em segurança e também em produtividade e custos para a operação de mineração. E esse tipo de técnica ela se aplica para qualquer tipo de mineração. Então a gente pode mudar a metodologia, né, mas toda mineração a céu aberto pode ser beneficiada por esse tipo de metodologia, pela aplicação de técnicas de controle de paredes. E quais resultados a gente espera com a aplicação dessa técnica? Então, a gente espera paredes mais aderentes, uma condição de trabalho mais segura, redução de custos e maior produtividade. Então, esses são os nossos objetivos com a aplicação dessa técnica. Para quem não conhece, não tinha visto ainda o Power Split, aqui tem uma figura ilustrativa e como vocês podem observar, exatamente como eu comentei, é um cartucho de carga contínua, então ele já vem montado dentro da caixa, ao invés de ter que fazer toda essa preparação da carga na bancada, o operador de campo, né, o auxiliar, ele simplesmente tem que retirar o produto de dentro da caixa e aplicar dentro do furo. Outro ponto muito importante em relação a esse produto e a sua segurança é que ele vem com uma corda e essa corda é responsável pela sustentação da carga. Então a gente não tem peso aplicado sobre o cordel. Esse cordel ele é utilizado somente para iniciação. Então todo o peso está concentrado na corda. Isso aí também contribui com a segurança. A chance de ter algum corte do cordel, algum dano, ela é reduzida significativamente e, consequentemente, o risco de ter uma mina falhada ele é muito menor quando a gente utiliza esse tipo de produto. Para ilustrar também um pouco dessa abordagem integrada que a gente comentou, a gente traz aqui um desenho, uma ilustração mostrando justamente isso. Então, além do pré-corte, a gente precisa de tomar outros cuidados nos furos próximos ao nosso talude para garantir que o nosso pré-corte vai de fato ser eficiente. Então, controle de carga, controle de profundidade. Então, o que é aquecer, o controle de qualidade de perfuração e desmonte de um bom projeto, ele é fundamental para a gente alcançar o resultado esperado com essa técnica. E a gente destaca, além do Power Split, algumas outras ferramentas que a gente utiliza para esse tipo de projeto, que envolve o modelamento do desmonte, então entender como está a distribuição de energias, como que está a nossa malha, a nossa carga, simular tudo isso antes de executar, para justamente quando a gente for para campo a gente já ter uma assertividade maior no nosso projeto. A gente falando bastante de pré-corte, acho que essa ilustração aqui, esse vídeo ajuda bastante a entender. O pré-corte,
ele vai gerar esse plano de fratura induzido no nosso maciço, que vai funcionar como um filtro. Então ele vai reter parte da vibração e vai evitar que essa vibração gere danos no maciço que a gente deseja preservar. Então aqui a gente tem um vídeo, a saída de um furo sem a presença do pré-corte. Então vocês podem observar que a onda ela propaga de maneira uniforme, não tem nenhum tipo de barreira. Quando a gente tem o pré-corte, a gente já tem esse plano induzido, né, que foi criado pela detonação aí centésimos de segundos, milésimos de segundo antes da detonação dos furos de produção, que funciona como um filtro e evita que toda essa energia, né, chegue na região que a gente deseja preservar. E esse é o resultado que a gente espera. Então aqui, a gente vai entrar nos estudos de caso agora em seguida, mas em resumo, esse é o contexto do nosso projeto. Sem o controle de paredes. Então quando a gente não tem o controle das linhas de amortecimento, a gente não tem um pré-corte eficiente, o que a gente vai ver quando a gente simular? É esse caso que a gente está mostrando aqui. Então as nossas simulações mostram um excesso de energia, um excesso de dano aqui no talude remanescente. E qual que é o resultado? Então é uma parede que não cumpre com a aderência, nem com a qualidade. Então você vai ter perca de crista, o seu pé de talude vai estar fora do planejado, você vai ter blocos soltos, gerando uma condição insegura nos trabalhos próximos a esse talude. Ao passo que, quando temos um controle de tamanhos eficiente, e aí inclui o pré-corte, mas como a gente comentou, também os furos da região que você precisa fazer o controle de taludes, nessa região próxima à parede, você vai ter uma distribuição adequada da energia, então você vai conseguir fragmentar bem a rocha nessa região, sem gerar percas de qualidade para a fragmentação, e vai ter a preservação do maciço, chegando nesse tipo de resultado, que é o que toda mineração a céu aberto busca. Então, uma crista aderente, uma linha de pé aderente, uma face sem presença de blocos soltos, que vai garantir a segurança das operações. Vamos falar um pouco aqui agora dos estudos de caso. Esse primeiro caso que a gente traz aqui, ele é uma mina de ouro no estado de Minas Gerais, e além da questão de melhorar a qualidade, a aderência, a segurança dessa operação, nesse caso a gente tinha um desafio adicional, porque já é uma mina que está no final de vida útil, e para garantir mais alguns anos de operação, seria necessário fazer um novo pushback, um novo avanço, para chegar no minério, no fundo de calo. Porém, esse processo de fazer um novo avanço teria um custo muito significativo, teria que movimentar muito estéreo para recuperar pouco minério. E uma das soluções que foi apresentada pela equipe de planejamento foi da realização do banco duplo. Então, ao invés de realizar bancos de 12 metros, fazer bancos de 24 metros. Isso aí ia permitir que, sem um novo pushback, a reserva no fundo de cabo fosse liberada. Porém, qual era o desafio? Mesmo nos bancos de 12 metros, historicamente existia uma dificuldade muito grande de ter paredes de boa qualidade, o que dificultaria muito a realização desse banco duplo e, no cenário anterior, demandaria a realização desse novo pushback. O que foi feito? Então, as principais mudanças. Primeiro, em relação à carga, que antes era utilizada o churrasquinho, que é essa carga manual preparada, ser modificada pelo Power Split, carga contínua, bem de fábrica, pronto para aplicação. Com essa mudança da carga dos furos de pré-corte, o que foi possível fazer? Também aumentar o nosso espaçamento, a distância entre os furos. Porque com uma carga contínua, a gente tem uma carga maior em cada furo, melhor distribuída, a gente identificou também a oportunidade de ampliar as malhas. Então, além da melhoria da qualidade da parede, a gente tem ali também uma oportunidade de redução de custos
com a redução da demanda de perfuração. Para vocês terem uma ideia de como estavam os taludes nessa mina antes do início desse projeto, esse é o aspecto de um talude de banco simples, 12 metros, e do outro lado no diagrama a gente tem a avaliação de qualidade que é feita pela equipe de geotecnia da operação dessa mina específica. Como vocês podem observar, a aderência estava em torno de 50%, então ela estava dentro do quadrante inaceitável. Então a gente não tinha uma qualidade suficiente de taludes para executar o nosso plano duplo. E daí surgiu esse desafio. Quando o projeto iniciou, foram feitas várias análises, então a gente estudou bastante quais seriam os desenhos adequados para fluxo de produção, qual seria o porte adequado dos desmontes, qual seria a temporização, qual a malha de pré-corte. Foi feito um trabalho muito próximo com a equipe de geotecnia e de geologia para entender qual o tipo de rocha, se a presença ou não de fraturas, de estruturas em cada desmonte, porque isso vai ter um papel muito forte na qualidade sobre a qualidade do nosso talude. Então, a partir desse trabalho integrado, a gente conseguiu começar a ter os bons resultados que a gente esperava e necessitava para viabilizar o banco duplo. Primeiro, os primeiros testes foram no banco simples, e aqui a gente já tem um exemplo de como a gente melhorou. Então, aqui a gente saiu daquele primeiro cenário, com bastante bloco solto, linha de crista fora, linha de pé fora, para um cenário onde a gente tem a linha de crista aderente, linha de pé aderente, uma parede bem conservada, preservada, sem a presença de blocos soltos. Esse era o nosso primeiro passo, ter um bom desmonte no banco simples, para aí em seguida começar a trabalhar com o banco duplo. Depois de viabilizar o projeto no banco simples, a gente seguiu para os bancos duplos, então 24 metros de profundidade e mantendo essa qualidade. E esse, como a gente comentou, é um trabalho em equipe, porque o pessoal da perfuração também foi muito envolvido. Se a gente não tem uma perfuração adequada, a gente não consegue atingir esse nível de resultado. A questão do que aquecer que a gente comentou, a proximidade da equipe de geologia, porque essa é uma mina que tem uma geologia muito complexa, muitas fraturas, uma rocha bem heterogênea. Então, através desse trabalho em equipe e interdisciplinar, a gente alcançou os resultados necessários aqui para os desmontes de banco duplo. Como um exemplo aqui, esse foi um desmonte que a gente fez com e sem a técnica de controle de paredes, até para poder validar o projeto. Vocês podem ver que aqui do lado esquerdo, onde a gente aplicou o pré-corte, toda a metodologia de wall control, de controle de paredes, a gente alcançou os bons resultados que eram almejados. Ao passo que aqui na seção B, onde a gente não aplicou essa metodologia, realizou o desmonte com a metodologia anterior, chegamos aqui numa geometria que ela era inaceitável para esse projeto. Em resumo, com o sucesso dos desmontes de banco duplo, o desenho da cava pôde ser alterado. Então, o que era o projeto, que é essa linha azul, para esse novo pushback, ele foi ajustado e passou a ser essa linha vermelha. Então, todo esse material aqui em cima não precisou ser removido para liberar esse minério aqui no fundo de cava. Problemas técnicos aí, pessoal, acontece. Então, a gente viabilizou esse projeto e aqui a gente traz aquele mesmo diagrama que a gente mostrou lá atrás, com a qualidade inicial dos nossos desmontes de pré-corte, de talude, né? Então, a gente saiu aqui de um quadrante de resultados inaceitáveis para resultados muito bons, o que é demonstrado lá pelas fotos que apresentamos. Em resumo, após 12 meses de projeto, então foi um projeto que foi relativamente rápido, então foi um ramp-up rápido, dentro de alguns meses já estávamos aplicando como uma rotina o pré-corte de banco duplo. Além da segurança, com as paredes mais estáveis, um risco menor para todas as pessoas que trabalham na bancada, da melhoria da aderência
que antes estava na faixa de 50% e passou para a faixa de 80% de aderência de taludes. Reduzimos emissões de CO2. Por que a gente reduziu essas emissões de CO2? Porque a gente deixou de fazer muitos furos. Com a ampliação do espaçamento, com a ampliação da malha, vários furos foram eliminados, reduzindo o consumo de diesel, a demanda por perfuração, reduzindo o custo do desmonte em cerca de 8%, cresceu o custo do desmonte de pré-corte. Evitamos que fossem movimentadas 12 milhões de toneladas de estéreo, o que é bastante material, e com isso geramos uma economia para o cliente de 42 milhões de dólares, que seria o custo para fazer esse pushback, o tempo que seria gasto para poder acessar o minério que conseguimos acessar através da adequação das paredes, né, do controle de taludes. Então, um trabalho muito significativo que ilustra muito bem a importância e a relevância do controle de paredes para a mineração a céu aberto. Esse foi o nosso primeiro caso. Agora eu vou passar aqui para a Gabi, para ela também apresentar para vocês mais alguns casos de sucesso da aplicação dessa metodologia dentro dos nossos clientes de céu aberto. Boa tarde, pessoal. Eu vou trazer aqui 2 estudos de casos em mina de calcário. A nossa primeira aqui é numa mina de calcário em São Paulo, onde a gente tem aqui diâmetro de perfuração de 3 polegadas a 4,5 e bancadas de 10 a 15 metros. E o nosso ângulo de perfuração ali de 15 graus na lavra e 45 na obra civil. O nosso principal objetivo aqui nessa mina era ganho de segurança, produtividade e aderência de cabo. Ganho de segurança para paredes mais estáveis, produtividade porque a gente tinha uma limitação em relação ao horário do desmonte. Todo o nosso desmonte acontecia meio-dia e 30, ou seja, e nenhum desmonte poderia dormir carregado também. Então a gente teria que fazer toda a parte do pré-corte de produção, tudo no período da manhã. E também a gente precisaria eliminar a iniciação pirotécnica por conta que a gente tem uma comunidade muito próxima e precisávamos excluir o ruído por conta da comunidade que era gerada pela linha tronco do cordel. Então a gente trouxe a proposta do encartuchado Sanatel Split com a iniciação eletrônica. Então todos os nossos furos são iniciados com a iniciação eletrônica para reduzir o ruído em relação à comunidade. A gente também tinha outro desafio aqui. Qual que era o desafio? Era uma obra civil que iria acontecer no mesmo ano, simultaneamente com toda a nossa parte da lavra. Ou seja, a gente teria a mesma equipe de carregamento para fazer a obra civil e toda a parte da mina. Então a gente precisaria aumentar muito a nossa produtividade para conseguir entregar tudo. E como o Vitor disse, por se tratar de um produto onde a carga é distribuída, a gente conseguiu sair do explosivo convencional com 1 metro de espaçamento para até 1,5 metro com o pau split. E a gente saiu também da nossa iniciação pirotécnica para iniciação eletrônica como método de reduzir o ruído. Aqui a gente consegue ver uma área que antes não tinha o carregamento de pré-corte, essa área aqui ela realmente não tinha, para a área que a gente tem paredes mais aderentes, linha de crista e de pé bem aderentes e totalmente aderente à parede, né? Aqui a gente também tem outra imagem de antes, mas essa de cima ela é um antes com explosivo convencional, o famoso churrasquinho, e a nossa parte de baixo aqui a gente pode observar que já veio com o nosso produto, o Sanatel Split. Em cima a gente vê que não tinha tanta aderência, tinha bastante blocos soltos do lado de cá, além de ter uma perca ali muito grande, né? E já no Sanatel Split a gente vê aqui com o nosso projeto paredes aderentes, a linha de crista aderindo com o planejamento, né? Desse outro lado aqui a gente também tem 3 bancos com desmonte de pré-corte com o Sanatel Split, onde a gente vê que são todos bem aderentes e com poucos fragmentos na crista. Nessa mina, os nossos principais resultados com 15 meses de projeto foi o quê?
a melhoria na segurança, paredes mais aderentes e sem blocos soltos, a gente conseguiu reduzir aí nessa empresa 34 toneladas da redução de emissão de gás carbônico. Com a ampliação da malha, a gente também conseguiu reduzir aí a metragem perfurada em desmonte de pré-corte com ampliação. E a gente teve um ganho de produtividade da equipe de desmonte em dias com pré-corte de 170%. Ou seja, a gente conseguia carregar mais furos de produção e mais furos de pré-corte com a mesma equipe e detonando no mesmo horário. Com toda essa produtividade, dias a mais desmontado na mina, a gente conseguiu uma massa adicional de massa desmontada de 1,4 milhões de toneladas em 15 meses de projeto. Passando aqui para outro estudo de caso, agora numa mina de calcário em Santa Catarina, as condições eram praticamente as mesmas, né? A gente tinha um diâmetro de perfuração de 3 e 4,5, bancadas de 15 a 30 metros e um ângulo de perfuração igual a 15. Aqui os nossos objetivos também eram ganho de segurança, produtividade e aderência de cava. E também a questão de vir, a empresa, né, a partir do planejamento trouxe que para a mesma condição que a do Vitor trouxe, né? Essa questão do pushback e da vida útil da mina. A vida útil da mina seria bem menor se eles não começassem a fazer bancos de 30 metros. Veio do planejamento e aí a gente entrou também com explosivos Sanatel para a gente conseguir fazer esses carregamentos. Nessa mineradora a gente conseguiu ampliar o espaçamento em 10%, saindo de 2,1 para 2,2. Aqui a gente consegue ver numa área onde a gente não tinha o desmonte de pré-corte, para uma área depois totalmente aderente, com a crista bem preservada e a nossa parede bem aderente. E também essa mina, o que acontecia? Quando havia desmonte de pré-corte, eles carregavam o desmonte de pré-corte, o desmonte de produção e desmontavam 3h30 da tarde. Ou seja, eles tinham uma parada extra na mina, porque tinha horário de almoço, onde algumas pessoas faziam o revezamento, mas tinha essa parada onde tinha toda a locomoção de todos os equipamentos, porque por se tratar de uma mina um pouco pequena, a gente tinha que tirar todos os equipamentos da área de lavra para a parte fora do cerco de área. Com o desmonte de pré-corte com o Sanatel, viabilizou a gente começar a fazer o desmonte meio-dia e 30, ou seja, a gente reduziu paradas e teve esse ganho em questão de produtividade, ou seja, era 1 hora a menos da mina parada e com o pessoal conseguindo trabalhar operacionalmente dentro da lavra. Aqui a gente traz duas fotos de resultado em bancos de 30 metros. Desse lado, numa área mais heterogênea. Esse aqui, apenas nessa parede aqui de 30 metros, onde a gente consegue ver que elas estão muito mais aderentes que as partes de cima. E os nossos principais resultados após 3 meses de projeto nessa unidade foi mais segurança em paredes mais aderentes e sem blocos soltos, principalmente por se tratar de bancadas de 30 metros, né, onde a gente precisaria carregar e ter toda a operação de lavra em bancos abaixo. Uma redução aí de 4 toneladas com a ampliação de malha também. A redução de 37 paradas a menos, ou seja, a gente teve 37 desmontes de pré-corte e 37 horas a menos que o pessoal precisou parar e locomover todo o seu maquinário. 700 metros de redução de metragem perfurada com ampliação de malha, um 57% de ganho de produtividade para a equipe de desmonte. Antes, como eu tinha dito, a equipe ela carregava um desmonte de pré-corte, um desmonte de produção e detonava 15 e 30. Hoje eles conseguem carregar o desmonte de pré-corte, o desmonte de produção na frente e até 2 outras bancadas e desmontar meio-dia e 30. Com toda essa produtividade ganha, eles conseguiram também uma massa adicional desmontada na mina de 420 mil toneladas. Bem, com todos esses estudos de casos que a gente trouxe aqui hoje, a gente teve a certeza que a gente teve uma melhoria na segurança e na sustentabilidade, né?
com a melhoria da qualidade de saúde, uma melhor aderência do valor final, a produtividade aí em relação ao carregamento e também a redução de custo. Igual o Vitor falou, a nossa metodologia que a gente trouxe, chamada Power Split, ela não é um milagre, ela é toda uma técnica integrada, onde a gente tem o acompanhamento junto com a corporação, uma técnica bem aplicada, uma equipe treinada, né? Melhorias técnicas operacionais também, além do produto certo e específico para aquele tipo de produção. E com isso a gente conseguiu ter paredes mais aderentes e agregar valores para os nossos clientes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta.